começando a aula aqui. Bom, então hoje nós vamos dar início à programação propriamente dita, como ela se faz hoje. Nós vamos utilizar, claro, os conceitos que a gente aprendeu, mas agora muda de figura. Bom, eu vou começar aqui dando uma introdução sobre como é que é a arquitetura de software moderna nos computadores atuais. O que a gente já viu? Nós vimos o que é um programa armazenado, tá bom? Como é que a gente consegue, a gente escreve um texto, esse texto composto de 11 zeros, para dar um jeito daquilo acabar na memória do processador, e o processador vai executando aquelas instruções ali, tá bom? Vocês viram, vocês provaram do veneno, assim, que você somar dois números e colocar um resultado numa terceira posição de memória é bastante trabalhoso, bastante detalhado. Bom, gente, é um desafio fazer uma operação como essa, que nós vamos ver hoje, que é facílimo de fazer, quando você está programando em linguagem de alto nível. Bom, esse tipo de programação, diretamente por sinais, ele foi feito só pelos pioneiríssimos mesmo da computação. Foi uma tarefa que foi feita, por quê? Logo em seguida, já se descobriu que era melhor se fazer um programa que ajudava a programar. Bom, esses primeiros programas eram os montadores, tá bom? Os assemblers, que permitiam que você escrevesse um programa utilizando mnemônicos para as instruções da máquina, etc., para posições de memória também. Tá bom? Aí você tinha um programa cuja entrada, o programa é o assembler, a entrada era um programa escrito em assembler e ele produzia um tantão de bits, que era o programa em sua forma executável, que é o que tinha que ser carregado na memória para ser efetivamente executado. Bom, agora, mesmo a programação em assembler, gente, ela é extremamente detalhada e por isso mesmo propensa a erros. Além disso, as instruções refletem a arquitetura específica de um computador. Entendeu? Quais registradores que ele tem, qual que é a memória que ele tem, como é que é o barramento, reflete uma série de características que são daquele processador. Então, você tem um programa em assembler feito para uma arquitetura interna, você quer passar ele para o Mac, não é assim não, você tem que reescrever completamente o seu programa, porque você fez ele muito colado em cima da sua arquitetura. Bom, então, essa é talvez a pior característica dos programas em baixo nível. Bom, assim, eles não são portáteis. Bom, então, são detalhados, bom, são difíceis de fazer programas mais ambiciosos, e faz um programa para uma máquina que você não consegue transportar para outra. Você tem que refazer o seu programa. Bom, a ideia, no entanto, essa é a ideia, se pegar um programa que, ao invés de fazer conta para seu objetivo final de usar o computador, o que esse programa faz é melhorar a programação de computadores, um programa para ajudar a programar, bom, essa ideia foi para frente e teve um marco, certamente o mais importante de todos na história da computação, que foi a linguagem Fortran, que foi proposta em 1954 por um grupo de pesquisadores da IBM. Eles fizeram o primeiro compilador em assembler, claro. Bom, tinha que ser em assembler porque não tinha outro jeito. Então, em assembler, eles fizeram um compilador que permitia você programar em alto nível. Tá bom? A máquina, para dar uns detalhes históricos aqui, era um computador com 15K de memória. Tinha um computador muito pequenininho. Aqui está um relatório de 1954. Bom, gente, não é tão distante assim. Bom, agora, olhem vocês aqui, gente. Esse relatório aqui da IBM, como eu já disse, o centro mais avançado de tecnologia do mundo, que estava aqui. Esse relatório aqui é um passo mais do que significativo para a história, para o desenvolvimento da computação. Ele está datilografado, gente. Isso aqui parece que é um facsímile de uma cópia carbono. Bom, era assim, ó, tac. Você entende? Uma cópia, duas cópias. Certo? Então é assim que eles fizeram o Fortran. Que Fortran é de Formula Translation. Certo? E que foi um marco, o principal marco. Tá bom? Filhos do Fortran são várias linguagens. Tá bom? Eu vou falar de algumas delas aqui que convém vocês terem ouvido falar. COBOL
COBOL quer dizer Common Business Oriented Language, ou coisa parecida, tá bom? É uma linguagem apropriada para você fazer folha de pagamento, relatórios, controle de estoque, umas coisas assim. É uma linguagem que ela sobrevive até hoje. Ela é muito usada aí nos mainframes, que são esses computadores grandes. A IBM até hoje tem um domínio desse setor do mercado. E esses computadores grandes, a gente fala deles como se fossem os mastodões pré-históricos, etc., mas todas as grandes empresas do mundo usam mainframe, certo? Ford, GM, a própria IBM, todo mundo usa isso daí, certo? O governo federal usa, a Petrobras usa, certo? Todo mundo usa mainframe a partir de um certo porte, porque ele tem uma série de qualidades de robustez e de eficiência que os tornam atraentes. Então ele tem algumas coisas que soam antiquadas, mas daquela coisa, é antiquado porque ele começou antes, então ele fica um pouco pesado para ir movendo. Mas mesmo assim as qualidades que ele tem até hoje é o que justificam a sobrevivência. Bom, então o COBOL é uma linguagem que está aí até hoje. BASIC é uma linguagem que foi proposta com objetivos pedagógicos, básicos, tá bom? Ou seja, é uma linguagem bem simples. E não sei se vocês lembram que eu mencionei aqui que a Microsoft, antes de ser chamada pela IBM para fazer o MS-DOS, fazia um compilador BASIC que tinha feito algum sucesso para os microcomputadores da época. Né? E o Bill Gates e o Paul Allen, eles gostavam tanto disso que inventaram depois o Visual Basic, que é uma linguagem muito boa para se programar na plataforma Windows e que está aí até hoje no mercado também. Pascal é uma linguagem muito elegante, gente, que foi muito boa para... ela é muito boa até hoje para se ensinar. Certo? Alguns professores aqui do departamento adotam Pascal. Certo? Eu não adoto porque Pascal não teve sucesso na indústria. Certo? Nenhum. Tá bom? Ninguém usa Pascal profissionalmente. Então, por isso que eu preferi não utilizar Pascal. Mas é uma linguagem muito importante que vocês saberem. C é um outro marco das linguagens de programação. Certo que a gente tinha Assembler, onde você tinha o máximo de eficiência, mas tinha todos aqueles problemas que eu mencionei, e Fortran, que era uma linguagem de alto nível, que passava por um processo de compilação, e o código gerado aqui não era tão eficiente. Então, o C foi uma tentativa de aproximação da linguagem de alto nível, de abaixar o nível da linguagem de alto nível, mantendo-a de alto nível. Bom, então, é uma linguagem que consegue explorar características de máquina de uma forma muito eficiente. Até hoje, o código mais eficiente que existe de linguagem de alto nível é o gerado pelos compiladores C. Na década de 70 mesmo, surgiram, através de uma linguagem chamada Simula, surgiu o conceito de programação orientada a objetos. Depois foi aproveitado com um sucesso maior por uma linguagem chamada Smalltalk, e que a programação orientada a objetos, que é difícil de explicar para vocês agora, tem que esperar vocês amadurecerem um pouco mais em programação, mas ela propicia tamanhos ganhos de produtividade, você faz código tão mais claro, tão mais compacto, tão mais reaproveitável, né, que não havia como ignorar isso daí. Então, o pessoal de C resolveu adaptar C para orientação a objetos, e o C++ é a linguagem de C com orientação a objetos, que é compatível, C++ é compatível com C. Se você tiver um programa em C, ele roda num compilador C++. Python é uma linguagem que está bombando até hoje aí, tá certo? Até hoje não, eu acho que continua crescendo a quantidade de pessoas que gostam de Python. O Google, quando lançou uma API há uns 7, 8 anos atrás, para você ter acesso à facilidade das máquinas do Google, ela lançou primeiro em Python. Hoje em dia tem Java, em C++, tem uma série de outras... É o barulho que eu falei, gente, voltando. Tem uma série de outras linguagens e... até perdi o que eu estou falando. Bom, então Python é uma linguagem que está fazendo bastante sucesso, tá bom? Java, junto com o C++, são as duas linguagens com maior investimento da indústria, tá bom? Java foi uma linguagem criada pós-orientação a objetos e pós-internet, então ela parece um pouco com C, mas ela não tem essa compatibilidade com não orientação a objetos. Então ela é mais elegante, dá uma produtividade melhor do que C++ para o desenvolvedor.
O código geral, entretanto, é menos eficiente que o do C++. Os grandes sistemas mesmo, gente, o Windows, o Word, Notes e outros grandes assim, eles são todos feitos em C++, porque o ganho de eficiência compensa qualquer coisa. E em C++ pode-se programar de uma forma muito elegante, pode-se programar mal. Java coíbe a má programação. Não é impossível, não? Aliás, qualquer um consegue fazer um programa ruim em qualquer linguagem. Tá? Mas Java induz boas práticas de programação, coisa que C++ não força. Tá bom? O que é elegante? Fica difícil eu te dar um exemplo. Eu falar assim, elegante significa que você está aproveitando seus recursos de linguagem de uma forma melhor. Tá bom? Mas eu teria que te dar exemplo e eu não consigo. PHP é outra linguagem que merece ser mencionada. É uma linguagem que eu gosto menos do que essas outras aqui, mas que é muito utilizada, aí, principalmente pela comunidade de software livre. O Moodle, sempre que nós usamos aqui, ele é todo construído em PHP. Então é uma linguagem importante. Isso aí. Bom, essas todas são linguagens interativas, certo? São todas descendentes do Fortran. E existem outros paradigmas de programação, que são orientação, programação funcional ou programação por lógica, que seguem outros paradigmas. Essas linguagens são completamente diferentes dessas todas aqui, que são parecidas por serem todas descendentes do Fortran. O representante mais clássico de programação funcional é Lisp, né? E de programação por lógica é Prolog. Vamos ficar por isso, só mencionar isso aí. Bom, então agora aqui, essa figura complicada aqui, eu vou procurar explicar como é que as coisas se passam hoje em dia. Bom, você escreve um programa numa linguagem de alto nível, você tem um arquivo. Você tem um arquivo que tem um texto, o texto é o seu programa. Bom, o caminho mais comum para linguagens como C ou Fortran, por exemplo, é esse daqui. Você pega o seu programa, você submete ele a um outro programa, que é o compilador. Esse compilador, então, tem como entrada um programa, que é o programa fonte, certo? E ele produz um código executável. Bom, então, o compilador produz o código executável, esse programa P. Aqui. Esse programa, depois, ele é carregado na memória e ele é executado pelo processador, como nós vimos. Tá? Aqui está o programa já compilado. Mas ele não tem acesso a tudo do processador, não, a tudo do seu computador, não. Então, você sabe que um computador moderno ele roda diversos programas ao mesmo tempo. Bom, todos esses programas, a gente usam disco, usam memória, usam o sistema de janelas, usam as interfaces de rede, os periféricos, e é preciso harmonizar tudo isso dentro. Bom, então, os computadores têm uma arquitetura tal que comandos para ação direta em cima de um disco, ou seja, mova a cabeça de leitura para aquela posição, são proibidos para o programador, para o mortal. Tá bom? Ele tem que pedir esse favor para o sistema operacional. Bom, então, cada vez que um programa necessita de pedir mais memória, de mexer no disco, de mexer no sistema de janelas, ele não faz isso diretamente, não. Ele chama o sistema operacional. Então, o sistema operacional é o programa que fica, na hora que você liga, ele é carregado no computador. Na hora que você vai executar um programa, ele mesmo, o sistema operacional, carrega e fica coexistindo com esse programa. E com vários outros ao mesmo tempo. Ele divide o tempo dele entre esses vários outros. E por isso que essas funções mais perigosas são, que podem gerar conflitos entre os diversos programas, elas são executadas não pelos programas individualmente, mas pelo sistema operacional. Exatamente para evitar esse tipo de problema. Bom, o outro caminho, que é o caminho do nosso sistema aqui, é o seguinte, são interpretadores. Bom, o seu programa ele é composto por uma série de comandos. Então, você tem um programa que cumpre, de certa maneira, o mesmo papel do compilador, mas é diferente por causa do seguinte. Ele não lê o seu programa inteiro e produz uma outra versão dele em código de baixo nível, não. Entendeu? Ele vai lendo aos pouquinhos e já vai executando numa máquina virtual lá dele, certo? Que ele vai mostrando já para você o efeito da execução desses comandos. Bom, então,
Eu realmente tenho dificuldade para pensar desse jeito.